Vamos lá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos, da sequência então ao estudo das provas em espécie, e nós estávamos trabalhando na última aula a prova documental, né? Só para reforçar, a prova documental tem muitos artigos que tratam desse meio de prova, são artigos são detalhes ali que não tem muitas questões doutrinárias envolvidas, ou complexas, ou controvérsias, mas tem detalhes que afetam, por exemplo, a compreensão de quando um documento tem fé pública, quando que ele perde a fé pública, quando que eu posso impugnar, quando que existe abuso, numa falsidade, enfim. Existem vários detalhes, quando que a gente considera a data de um documento não datado, e é muito importante, né, esse tipo de regulamentação do código. E a gente agora vai avançar apenas ali no procedimento que está pendente no que diz respeito à prova documental, avançar no procedimento do incidente de falsidade, né? Porque a gente já sabe que eu posso arguir a falsidade. E a gente sabe até que existe o ônus de provar. Quem é que deve provar se um documento é falso ou não é, se é autêntico ou não é, né? Então, agora a gente vai ver como que é feita essa arguição de falsidade e como que é decidido acerca da autenticidade ou não, da falsidade ou não de um documento. E depois disso a gente vai trabalhar a produção da prova documental, porque até aqui a gente viu o que é um documento que serve, né? Mas qual é o momento, como que a gente pode, em que situações a gente pode produzir essa prova documental de maneira que não seja conforme a regra, né? Porque a gente tem a regra da juntada dos documentos com a petição inicial, é um requisito da inicial, se vocês se lembrarem. A petição inicial lá no artigo 319, né? Traz aqueles requisitos positivos, aqueles requisitos endereçamento, qualificação e fatos, a causa de pedir, o pedido, enfim, valor da causa, mas o 320, né, ele diz lá que também são requisitos da inicial, são considerados requisitos da petição inicial aqueles documentos indispensáveis à propositura da ação, os documentos essenciais à propositura da ação, né? Então, é um requisito da inicial. E além disso, aqui nos artigos que dispõem sobre as provas, e a gente já vai tratar disso agora, nessa aula, a gente tem ali a indicação de que o momento de produção da prova documental é na inicial, para o autor, e na contestação para o réu. Mas aí a gente tem algumas exceções a essa regra, tá? Então, vamos trabalhar, a partir de agora, a questão da falsidade. Olha só, o procedimento para arguir a falsidade. Vamos olhar para o quadro. A gente tem aqui o seguinte. A falsidade, ela deve ser suscitada na contestação. Então, vamos lá. Primeiro, a regra, se eu tenho como regra, né, que é até interessante, assim, o código ele vai dizer qual é o momento de produção da prova depois que ele fala quando que deve ser suscitada a falsidade de um documento. Mas, em propriedades de técnica legislativa à parte, vamos lá. Vamos adiantar então aqui a matéria. Se eu digo que é na inicial, então está aqui, petição inicial, que eu tenho que trazer os documentos, quando o réu é citado, ele vai contestar. Quando ele contestar, se ele quer questionar a falsidade do documento, é aqui que ele vai suscitar a falsidade. Tá? Agora, uma outra situação. Eu tenho a petição inicial e eu juntei documentos. Por quê? Porque o ônus da prova, lembra da regra do ônus da prova, de quem é? A regra é que o ônus da prova recai sobre o autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, os fatos alegados na petição inicial, né? Então, por isso eu estou juntando esses documentos que comprovam as minhas alegações. O réu vai ser citado e vai apresentar a contestação. Só que na contestação, ele traz uma defesa de mérito indireta, ou seja, ele traz fatos novos, fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. O que dispõe o código no que diz respeito ao ônus da prova
no tocante a fatos modificativos, impeditivos ou restritivos do direito do autor. Ele dispõe que o ônus da prova recai sobre o réu. Então, o réu, trazendo essa defesa de mérito indireta, que seriam fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, ele vai ter que apresentar prova, o ônus de provar essas alegações é dele. Então, vamos supor que ele tenha juntado documentos para comprovar essas alegações. Então, ele diz assim, na petição inicial, o autor fala, o réu assumiu a obrigação, chegou o dia de cumprir a obrigação, ele ficou inadimplente. Eu o procurei e mesmo assim ele não cumpriu a obrigação. Não restou outra alternativa senão buscar a via judicial. E aí, a partir desse momento, eu quero que o réu seja citado e, ao final, seja condenado a cumprir a obrigação. Aí o réu, ele vem e diz assim, olha, senhor juiz, eu assumi realmente a obrigação, eu fiquei inadimplente, tá? Mas eu já paguei. Então, pagamento é um fato extintivo do direito do autor, né? Isso vem como afirmação na defesa de mérito indireta. Como ele vai comprovar esse pagamento? Ele vai juntar um recibo desse pagamento. E aí, sempre que eu tenho fatos novos, vocês se lembram das providências preliminares? Quando eu tenho defesa de mérito indireta ou preliminar de contestação, o que o juiz faz? Ele abre a oportunidade do autor se manifestar em réplica, né? Réplica no prazo de 15 dias. Então, por isso que o legislador está dizendo aqui, ó, que a petição, a falsidade, ela deve ser suscitada na contestação, na réplica, então vai ser nessa situação aqui. Então, ele juntou lá um recibo e eu vou dizer, peraí, esse recibo é falso. Então, aqui eu vou, na réplica, questionar a falsidade, tá? Então, eu estou aqui trabalhando situação 1, situação comum, autor alega, prova suas alegações, o réu na contestação já questiona a validade, questiona a falsidade documental. Situação 2, quem trouxe o documento cumprindo o ônus da prova foi o réu na contestação, foi ser ouvido o autor em réplica, o autor quer questionar a falsidade, ele já faz isso na réplica, tá? Então essas são as situações básicas. Agora, existe uma terceira situação. Essa terceira situação, ela está saindo da regra geral. Porque a regra geral, como eu coloquei para vocês, é que os documentos produzidos pelo autor acompanham a petição inicial, os documentos produzidos pelo réu acompanham a contestação. Só que existe uma terceira situação, que é aquela situação em que eu posso, no curso do processo, produzir novos documentos, juntar novos documentos. E aí o código trabalha, para a gente resumir, aí mais para frente a gente vê o texto da lei, o código diz que é possível eu juntar documentos novos, né? Na verdade, a qualquer tempo eu posso juntar documentos, desde que esses documentos sejam relativos a fatos supervenientes, fatos que ocorreram após a propositura da ação, tá? Então essa é uma situação. Então documentos relativos a fatos supervenientes ou documentos que no momento do ajuizamento da ação não estavam disponíveis ou não acessíveis no momento do ajuizamento da ação. Nesse caso, isso pode acontecer a qualquer curso, a qualquer tempo no curso do processo, né? E aí, então, o legislador, pensando nessa terceira opção, ele diz que essa falsidade deve ser suscitada no prazo de 15 dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Então, vamos fazer uma observação aqui dos documentos novos, tá? Documentos novos para o processo são tanto aqueles documentos relativos a fatos supervenientes, como aqueles documentos que não estavam disponíveis no momento do ajuizamento da ação e não estavam disponíveis ou porque eu não tinha conhecimento da sua existência ou não estavam disponíveis porque realmente eu não tinha acesso. Pega, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, ela trabalha com documentos
que estão em poder do ente público que podem estar sob a chancela do segredo, né? Do sigilo. E aí você tem aqueles graus diferenciados na Lei de Acesso à Informação, que você tem o grau de sigilo secreto, documento pode ser considerado, né, caracterizado como documento sigiloso, documento secreto e documento ultra secreto. Então, esses graus diferentes de sigilo ou de segredo, eles têm um prazo legal em que eles não podem ser acessados publicamente, né? Não podem ser acessados pela população. Mas, uma vez que esse prazo se esgote, aí você passa a ter acesso a todos esses documentos. E aí eu sabia que o documento existia, mas eu não tinha acesso, porque era proibido. Depois que eu passo a ter acesso, eu posso requerer a juntada, tá? Então, eu tenho três momentos para arguir a falsidade documental. Na contestação, nessa hipótese do 1, na réplica, na hipótese do 2, ou em até 15 dias contados da intimação da juntada, porque é óbvio, né? Princípio do contraditório e da ampla defesa. Toda vez que alguém juntar um documento novo no processo, o juiz vai intimar a parte contrária, dando-lhe a oportunidade de se manifestar sobre os documentos novos. E essa manifestação seria justamente a impugnação acerca da falsidade, né? O questionamento, a arguição da falsidade, ok? Então vamos para frente. A gente tem aqui, essa arguição de falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso 2 do artigo 19, que trata das ações declaratórias, né? Aqui não seria aquilo que no Código Antigo a gente chamava de ação declaratória incidental, não, tá? Na verdade, tem aí uma aparente contradição da norma, a gente vai explorar isso melhor no material escrito, mas aqui é o seguinte, o que ele está dizendo? É que a questão da falsidade, ela é incidental. Então, resolveu ali, pronto, é falso, acabou. Isso não gera coisa julgada, isso não é suficiente para ter uma condenação criminal automática. Por quê? Porque foi apenas resolvida como questão incidental, tá? Mas a parte pode querer que o juiz decida como questão principal. E aí, nesse sentido, ele vai requerer como ação declaratória, tá? Então a gente vai ter, no novo código, a gente não tem mais aquela figura do artigo 5º, do artigo 325, do artigo 5º tem, na verdade, o artigo 4º falava de ação declaratória, o 5º falava da ação declaratória no curso do processo, né? Quando no curso do processo se tornar litigiosa relação jurídica de cuja existência ou inexistência dependa o julgamento da lide, que é o caso, né? É exatamente o caso, quer dizer, se o documento é legítimo, verdadeiro, a relação jurídica existe. Se o documento é falso, a relação jurídica não existe. Então, o resultado da lide depende de você confirmar a existência ou a inexistência da relação jurídica, tá? Mas o código atual, o novo, né, o código atual, o 2015, ele eliminou essa figura da ação declaratória incidental, porque ele diz que o juiz automaticamente ele vai levar para a parte dispositiva da decisão, tá? A questão incidental, desde que aí a gente mantém a questão da competência, ele tem que ter competência para decidir de modo principal a questão incidental, porque eventualmente questões incidentais você pode decidir mesmo que você não tenha competência específica para aquilo, tá? Um exemplo aí que a gente pode trabalhar, caiu até num concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro esse ano, uma prova da Fundação Getúlio Vargas, um exemplo que eu acho que eu já até comentei numa aula lá no começo do curso, que você tinha a viúva companheira de um servidor público que faleceu, entrando com uma ação em face do Instituto de Previdência dos servidores do Rio de Janeiro, pedindo para receber os benefícios, né, uma pensão em razão da morte do seu companheiro. O Instituto de Previdência disse que ela não era companheira, porque não havia nenhum documento que assim comprovasse essa alegação. E aí, essa questão é a questão incidental, né? A questão prejudicial, que foi suscitada ali no curso do processo,
E o juiz teve que decidir. E ele, na instrução probatória, chegou à conclusão de que realmente ela tinha sido companheira daquele servidor e julgou procedente o pedido para condenar o Instituto de Previdência do Rio no pagamento do benefício, tá? E aí, essa questão, ela estava voltada ao alcance da coisa julgada no que dizia respeito ao reconhecimento da situação de união estável. E nesse exemplo, nessa questão, não poderia acontecer a extensão da coisa julgada à solução da questão prejudicial. Por quê? Porque isso só acontece quando o juiz tem competência para todas as questões, né? Tanto para principal quanto para prejudicial, mas para decidir como questão principal, a incidental como principal, se houver efetivo contraditório a respeito da matéria. No caso, houve efetivo contraditório, tanto que foi para a instrução probatória, para poder comprovar que ela tinha sido companheira, né? E a gente tem como requisito também a competência e o efetivo contraditório, e, salvo engano, a questão do procedimento. E aí, nessa questão não se aplicava. Por quê? Porque o juízo competente para decidir, a questão ainda dizia que esse Instituto de Previdência era uma autarquia do Rio de Janeiro, tá? Então, autarquias, questões envolvendo autarquias, elas são julgadas pelo juízo da Vara de Fazenda Pública. E questões relacionadas com união estável, pelo juízo da Vara de Família. Juízo da Vara de Família. Então, esse juiz, ele não poderia decidir como questão principal, né, a questão da união estável, mas ele poderia decidir como questão incidental. Então, naquele caso, não caberia levar para a questão principal a matéria, tá? Nesse caso aqui, então, o que a gente está tendo? A gente está tendo um resquício da antiga ação declaratória incidental, porque nessa sistemática que eu acabei de descrever, que na verdade a gente vai conversar sobre ela em detalhes quando a gente tiver a nossa aula de sentença e coisa julgada, principalmente na aula de coisa julgada, tá? É lá que eu vou falar sobre declaratória incidental. Vou lembrar como é que era e vou mostrar como é que é hoje, inclusive indicando aí os dispositivos legais. Mas nesse caso aqui a gente tem um resquício, porque no novo procedimento não se fala mais em ação declaratória porque não há sequer necessidade do requerimento. Mas o que a gente está visualizando aqui? Um resquício da ação declaratória, porque o legislador fala nos termos do inciso 2 do artigo 19 do novo Código. Ora, se vocês pegarem o novo Código e voltarem lá no artigo 19, vocês vão encontrar nesse inciso 2 o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração, inciso 2, da autenticidade ou da falsidade de documento, tá? Na verdade, quando você fala do interesse, dizendo que pode se limitar à declaração, isso aqui é o Código autorizando a ação meramente declaratória. Tanto que ele ainda fala o seguinte, no artigo 20, é admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Então, tendo ou não tendo ocorrido a declaração do direito, é admissível a ação declaratória. Em especial, para você buscar o reconhecimento da falsidade de um documento, da falsidade ou da autenticidade, tá? Então, se ele diz, nos termos do inciso 2 do artigo 19, a mim parece que isso aqui é um resquíciozinho da ação declaratória incidental. Então, será resolvida como questão incidental, a falsidade, salvo se a parte requerer. O que era a ação declaratória incidental? Era o requerimento, não tinha uma petição inicial, não tinha uma ação, na verdade, não tinha um processo novo, você tinha apenas o exercício do direito de ação. Quer dizer, para autorizar o juiz a decidir algo que não foi pedido, o juiz não pode conceder no dispositivo da sentença algo que não foi pedido, senão isso seria um julgamento ultra petita, né? Eu pedi X, ele está me dando X e Y, isso seria um julgamento ultra petita, e o juiz não pode fazer isso. E ele só pode decidir em cima do que foi pedido. E eu só posso pedir exercendo o direito de ação. Então, quando eu peço, eu estou exercendo o direito de ação. Então, a mim parece que aqui a gente tem um resquício da ação declaratória incidental tratada no Código 73. Vamos ver como que a doutrina e a jurisprudência irão se posicionar sobre o tema, tá? Essa é a minha impressão inicial, mas confesso que não tem nada ainda, né, nesse tempo que eu tenho participado, inclusive
até publicando o livro com vários autores de processo civil, obras coletivas aí, em cima do novo código, não me recordo de já ter gente tocando nesse dispositivo, tá? A arguição deve expor os motivos e os meios de prova, os meios com os quais eu pretendo provar a falsidade. Pode ser por meio de testemunha? Pode, porque se alguma pessoa testemunhou aquela outra parte fraudando o documento, pode ser, mas pode ser por meio de perícia, tá? A oitiva da outra parte vai ocorrer em 15 dias, então eu vou arguir a falsidade, o juiz vai dar oportunidade de manifestação para a outra parte em 15 dias e vai determinar a produção de perícia, se for o caso, tá? Se for o caso. E aí o juiz diz, não haverá perícia, o código diz, não haverá perícia se a parte concordar em retirá-lo. Então, olha só, a perícia vai tumultuar um pouco o processo vai demorar um pouco mais, vai ficar mais caro, né? E, eventualmente, aquela parte que juntou o documento pode não querer ter complicações aí, até na esfera criminal. Então, se ele pegar e concordar em retirar o documento dos autos, não vai ter perícia, tá? E a declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, olha lá, de novo, que eu estava falando aqui, ó, voltando para cá, a questão da declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, vai parar na parte dispositiva da sentença e vai sofrer a proteção da coisa julgada, ok? Então, isso aqui merece um estudo específico, tá? Sobre a permanência, ou pelo menos um resquício aí da nossa antiga ação declaratória incidental, ok? Era para ser apenas um procedimento, mas a partir do momento que eu posso requerer, com base no inciso 2 do artigo 19, e que isso vai parar na parte dispositiva e sofrer a proteção da coisa julgada, me parece que a gente está falando exatamente da antiga ação declaratória incidental. Sobre a produção da prova documental, aqui é bem simples, tá? A gente tem o seguinte, já falei, petição inicial e contestação, é o momento, tá? Documento que consiste em reprodução cinematográfica ou fonográfica segue a regra de que tem que ser juntada na inicial ou na contestação. Então eu vou juntar ali, os mais antigos vão lembrar da fita de videocassete, né? Mas a gente pode juntar um DVD, um CD, um Blu-ray, mas vai seguir essa regra de juntada com a petição inicial ou com a contestação, mas a sua exposição perante o juiz vai ser na audiência de instrução e as partes deverão ser intimadas pessoalmente para comparecer à audiência, tá? É possível a juntada em qualquer tempo de documentos novos. Falei disso ainda há pouco. Quando relativos a fatos supervenientes ou para contrapô-los aos novos. Então, documentos, quer dizer, teve um documento relativo a um fato superveniente, eu tenho direito de juntar um documento para contrapor, né, a alegação que eu pretendo comprovar com esse documento novo, ok? E também eu posso, é possível a juntada de documentos formados após a inicial, então formados, ó, eles não existiam antes, eles são relativos a fatos anteriores, mas eles só foram formados após a inicial ou a contestação, bem como os que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. E aí eu tenho que comprovar, tá, o motivo do impedimento anterior. Aí eu dei até o exemplo ainda há pouco da Lei de Acesso à Informação, né? Então aqui é só para corroborar o que eu já tinha falado. A parte vai ser intimada a falar sobre o documento constante dos autos, ou seja, a parte, óbvio que ela vai ser intimada, e ela pode, uma vez intimada, impugnar a admissibilidade da prova documental. Como que eu vou impugnar? Quando que eu posso impugnar? Ora, se o código diz que eu só aceito documento juntado, como em regra, na inicial ou na contestação, a parte que junta um documento extemporaneamente e esse documento juntado extemporaneamente não é um documento novo e não se enquadra naquela outra situação de que foi formado ou acessado após o ajuizamento da ação, eu vou pedir ao juiz que determine o desentranhamento daquele documento e devolva ele para a parte que juntou, né? Então, eu posso impugnar a admissibilidade daquela prova documental. Eu posso impugnar a autenticidade do documento, eu posso suscitar sua falsidade,
com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade. Eu posso me pronunciar apenas sobre o conteúdo, ou seja, não tenho que criticar quanto à forma, a validade, o momento. Então eu vou bater no conteúdo, tá? E os questionamentos quanto à autenticidade ou falsidade, na verdade, questionamento deverá, né? Questionamento quanto à autenticidade ou falsidade deverá basear-se, o questionamento, em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade. Então não basta só chegar lá e falar assim, esse documento é falso, é falso, pronto. Não, eu tenho que fazer uma argumentação específica que possa inclusive orientar o juiz, até na elaboração dos quesitos que ele vai encaminhar para o perito, né? Que ele vai querer que o perito responda, tá? Então estou só buscando aqui no código utilização aqui, as repartições públicas, isso aqui é a parte intimada. Autor. Suscitar, manifestar sobre o seu conteúdo. A impugnação deverá basear-se em argumentação específica. Então, beleza, vamos para frente. Manifestação na contestação e na réplica, aquilo que eu coloquei lá, né, que a gente vai arguir na contestação ou na réplica, ou no prazo de 15 dias para manifestação da parte contrária quando houver juntada de documentos novos. Já tínhamos lá onde eu desenhei, né, aquela opção 1, opção 2 e opção 3. Esse prazo ele pode ser dilatado, esse prazo de 15 dias, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação, é claro, né? Se eu vou ter que fazer análise de um documento de 10 páginas é uma coisa, se eu tenho que fazer análise de um documento de 5.000 páginas é outra, eu vou precisar aí de uma prorrogação do prazo, tá? Pelo juiz. Juiz requisitará as repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição, as certidões necessárias à prova das alegações das partes e os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados os entes da administração direta ou indireta. Então, às vezes, o documento que eu quero produzir, aqui a gente está falando da produção da parte, né? Da produção do documento, o requisito, o procedimento de produção da prova documental. Então, eventualmente, esses documentos estão em poder de repartições públicas, eu posso pedir ao juiz e o juiz vai requisitar a essas repartições públicas que encaminhem, né, certidões necessárias, a prova das alegações das partes e até mesmo os procedimentos administrativos, tá? Naquelas causas em que forem interessados entes da administração direta ou indireta, tá? Aí, o legislador diz que, recebidos os autos, o juiz mandará extrair no prazo máximo e improrrogável de 1 mês certidões, tá? Ou reproduções fotográficas das peças que indicar e das que forem indicadas pelas partes e em seguida devolverá os autos à repartição de origem. Então, prazo de 1 mês para extrair cópias, extração de cópias pelos interessados, tá? E depois disso os autos, os procedimentos administrativos vão ser devolvidos para a repartição pública, ok? Por último, o código começa a regular a figura dos documentos eletrônicos. Ele fala bem pouco, o que ele diz é somente isso aí, ó. São esses 3 artigos, né? Que dizem o seguinte: a utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade na forma da lei. Então, tem várias formas, né? Um documento eletrônico, um e-mail, por exemplo. Como é que eu faço? Eu posso ir no cartório e transformar isso numa ata notarial, né? Abro lá o e-mail, mostro o tabelião. Então, na forma da lei, o tabelião autentica, né? Verifica a autenticidade e atesta aquilo ali. Tá? O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso a seu teor. Então, eventualmente, eu vou levar o meu laptop lá na audiência, vou mostrar para o juiz, né? E aí ele vai ter que apreciar o valor probante disso, né? Porque pode até ter sido um documento que eu manipulei ali no computador. E ele fala que serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com observância da legislação específica. Tá? Então, isso aqui é o código fazendo sempre referência a leis
específicas que tratam do uso de documentos eletrônicos, tá? E aí, claro, a gente quando trabalha com documento, a gente não falou na aula passada a gente leu um monte de artigo, foi até cansativo ficar falando sobre quem é o autor do documento, quando que o documento é considerado assinado, quanto que é a data. Então, se eu estou falando de um documento eletrônico, todas as regras relacionadas com a produção desses documentos, elas vão estar previstas em lei. Então, por exemplo, a assinatura de um documento eletrônico. Bom, essa assinatura só é válida, né, quando é feita, por exemplo, por meio da certificação digital. Então, a lei vai regular a forma de produção e conservação desses documentos eletrônicos, ok? Então, com isso, a gente terminou o estudo da prova documental, né? E aí a gente fica aí na pendência de apreciar apenas a prova pericial. No meio do caminho da prova pericial, a gente vai falar da prova técnica simplificada, que é uma nova possibilidade de produção de prova técnica, como a perícia, mas de uma forma mais simplificada. Só que ela não está destacada no código como um meio autônomo de produção de prova. Na verdade, ela vem como um artigo dentro dos artigos que tratam da perícia, tá? Então, naquele rol introdutório, eu elenquei todos os meios de prova, os meios legais de produção de prova, mas nessa hora eu coloquei ali a prova técnica simplificada em destaque para chamar a atenção, mas ela não vem destacada no código, ela vem dentro do tópico que trata da perícia, tá? Então, na próxima aula, a gente começa a estudar a prova pericial, que é uma das provas mais complexas, é uma prova científica, né? Uma prova técnica e, dessa forma, ela tem uma série de detalhes, de pormenores que a gente tem que ficar atento para não confundir, não esquecer, ok? Então, próxima aula, prova pericial, a gente se encontra lá. Até!